Hoje nós iremos ver quais as características da membresia da igreja. Porque mesmo que nós possamos entender que a igreja vive em comunidade, ou que a igreja é uma comunidade, alguém pode argumentar o seguinte: ok, mas eu concordo que a igreja é uma comunidade, mas essa comunidade está espalhada pelo mundo, eu posso ficar em casa, né? Nós estamos ligados espiritualmente, eu leio a Bíblia na minha casa, eu faço um culto lá em casa, mas eu sou parte dessa grande família que você está falando aí. Será que é assim que Paulo, que as cartas apostólicas querem mostrar para a gente? Parece que não. O que eu vou argumentar hoje é que o próprio Deus, ele estabelece, se nós já entendemos que a igreja é uma comunidade de santos, o próprio Novo Testamento vai mostrar que a partir dessa concepção, desse ensino do próprio Deus, surgem igrejas locais. Surgem pequenas comunidades, ou surgem comunidades de fiéis que se organizam ali, de forma local. Nós iremos argumentar assim, para que a gente possa entender o que é a membresia da igreja. E eu vou começar argumentando aqui sobre o grande problema do século XXI. Grande problema do século XXI. Se hoje, com o capitalismo, não é uma crítica só ao capitalismo, mas a qualquer sistema humano, mas nós estamos no capitalismo. Hoje, no capitalismo, nós somos estimulados a viver uma boa vida. Ninguém pode negar isso. Se você comparar a sua vida com a vida de quem vivia na Idade Média, tenha certeza, a sua vida está... o pessoal até... eu não sei exatamente essa informação, mas a título de curiosidade. O pessoal fala que, os estudiosos falam que a vida que a gente vive hoje é a vida de um rei da Idade Média, com o conforto que a gente tem. Então, o capitalismo proporciona, sim, facilidades. Mas para a comunidade da igreja, isso não pode ser, isso às vezes não é tão bom se nós não formos educados por Deus corretamente. Por quê? Por exemplo, tem um autor que ele trabalha a ideia de um shopping. Como o shopping ele é o templo da religião do capitalismo, o templo da sociedade moderna. Por quê? Porque você entra no shopping, é aquela imensidão, parece um templo. Aí o autor faz uma analogia. Você entra, então, para adorar um Deus. Quem é o Deus que você adora no shopping? Você mesmo. Você vai e entrega lá em cada loja uma oferta, seu dinheiro. Aí você vai escolher sua recompensa. Aí você tem tanta bênção lá, depois de ter entregado a oferta. Né? Você pode assistir um filme, você pode comprar roupa, você pode comprar material esportivo, ou um mundo, uma infinidade de coisas. O que eu quero dizer é que tudo no capitalismo gira em torno do nosso prazer. Isso é bom em certa medida, né? Ninguém pode negar que assistir um filme é bom, comprar uma boa roupa é bom. Entende o que eu quero dizer? Mas, em outra medida, a gente vê o mundo a partir desse sistema, inclusive a igreja. E aí o autor, que eu vou citar muito ele aqui porque ele é especialista em igreja, no estudo da igreja, ele vai ele vai fazer algumas afirmações sobre esse problema. Então ele vai destacar o seguinte, ó. Quais são as características da membresia da igreja? Ele vai destacar o seguinte. Coloquei aqui esse rapaz cheio de si, coroando a si mesmo, para a gente mostrar exatamente essa ideia. Então, ó, muitos cristãos, primeira observação que ele faz, muitos cristãos participam indefinidamente de uma igreja sem se tornarem membros oficiais. Isso é um problema, porque a Bíblia não diz isso. Há uma percepção de que o batismo não está necessariamente relacionado a se tornar membro de uma igreja. A pessoa acha que ela é batizada e o batismo não significa adentrar a membresia de uma igreja local. Pessoas acham isso. Cristãos frequentemente tomam a ceia do Senhor sem serem membros formais de uma igreja. Isso também não é correto. A ceia do Senhor é vista como uma experiência individual e mística do que uma atividade comunitária para membros de um corpo vivo da igreja. Isso é uma concepção errada também. Porque por mais que a Santa Ceia nos beneficie individualmente, mas essa é uma celebração comunitária. Qual que era o problema dos coríntios com relação à ceia? É que um estava comendo antes do outro.
Percebe o individualismo nesse sentido? Cristãos não integram sua vida diária, de segunda a sábado, com a vida de outros membros da igreja. Por essa falta de noção das relações, por essa falta de noção de que nós pertencemos, de que se nós pertencemos a essa família de Deus, nós necessariamente vamos pertencer a uma igreja local. Porque a manifestação, não sei, veja se vocês conseguem me entender o que eu vou falar agora. Nós chamamos essa comunidade de eleitos em volta do mundo, de toda a história da igreja, nós chamamos de igreja invisível, porque todos não podem estar juntos por causa da historicidade, das distâncias históricas, geográficas. Nós chamamos, então, essa comunidade de eleitos salvos por Cristo de igreja invisível. Aí os descrentes não podem adentrar, só os eleitos, né? Fazemos parte desse grande povo de Deus. Mas como que esses crentes, eles são palpáveis? Por meio de igrejas locais, que a gente vai chamar de igreja visível. Entende? Então, assim, como é que eu sei que eu faço parte dessa grande família de Deus? Quando eu estou numa membresia na igreja local, é assim. Por isso tem responsabilidades e tem os benefícios de pertencer a essa família, que é manifestada na igreja local. Há um hábito crescente entre outros cristãos de se ausentar das reuniões da igreja alguns domingos por mês ou mais. Porque nós achamos que nós não temos essas obrigações, entende? E responsabilidades enquanto povo. Nós achamos que a igreja é uma opção, né? Porque, até no livro ele comenta, ele fala assim, do ponto de vista do mundo, a igreja é uma associação voluntária. Se você perguntar para um prefeito, para o presidente, né? A igreja é o quê? Lá eu vou para adorar a Deus, né? Lá é uma associação voluntária. Mas do ponto de vista do crente, não é não. Porque se Cristo é o Senhor, quem criou a igreja foi Ele, e Ele te arrebanha, qual é a opção que você tem? Faz sentido. E aí, a gente tem esses sintomas na igreja porque a gente pensa que ela é uma associação voluntária. É como eu me associar na ABB. Vou me associar na ABB. Eu ganho a carteirinha da ABB. Não. Não é não. Cristo é o Senhor da igreja. Não podemos ter esse hábito. Muitos cristãos tomam decisões importantes da vida. Que pouca gente fala sobre isso, né? Mas uma noção radical, estou falando de radical, né, a ideia de ir na raiz, tá? Não é de profundidade. Uma noção radical é essa aqui, ó. Muitos cristãos tomam decisões importantes da vida, como mudanças, promoções, escolhas de cônjuge, sem considerar os efeitos dessas decisões no relacionamento com a igreja e sem consultar os pastores ou outros membros. Ah, mas eles vão se meter na minha vida? Sim. Exatamente. Sabe por quê? Porque as pessoas desvalorizam ou acham que a igreja é uma opção. Por exemplo, aqui não acontece isso, porque é uma cidade pequena, mas em grandes centros, às vezes é muito difícil na região da pessoa ela achar uma igreja bíblica. Às vezes vai ter uma Universal, vai ter do RR, a Mundial, da R. Soares, essas igrejas assim que são ruins mesmo, né, que são seitas mesmo. E ela não considera mudar de cidade para encontrar uma igreja bíblica. Porque afinal é uma opção, aí ela vai de mês em mês na igreja tomar ceia só, percebe? Mas se a gente for na raiz do que é ser uma igreja, né, a gente considera essas questões aqui. E aí, como família, nós precisamos considerar se, aí, dentro de mudanças, promoções, escolha de cônjuge, a igreja ela vai ser retirada da sua vida por causa dessas coisas. E aí você tem que ter sabedoria de Deus para essas coisas. Deixa eu ver se acabou aqui. Não, mais. Há uma falta de consciência entre os cristãos sobre sua responsabilidade pela saúde espiritual da igreja e pelo sustento físico dos membros da igreja, mesmo daqueles que não conhecem pessoalmente. Então, nós achamos que nós não temos responsabilidade. Como eu disse aqui, nós achamos que nós não temos responsabilidade uns para com os outros. E nós temos responsabilidades uns para com os outros. Como eu volto a dizer aquilo que eu disse sexta-feira, a responsabilidade de pregar o evangelho não é só do evangelista. A responsabilidade de cuidar uns dos outros não é só do evangelista. Né? A responsabilidade de amar uns aos outros não é só do evangelista. Eu vi um pastor da IPB uma vez falando uma coisa interessante. Ele fala assim, os crentes confundem. Os crentes acham que o pastor ele vai visitar o membro porque ele é pastor. Ele não vai visitar o membro porque ele é pastor.
Ele vai visitar o membro porque uma comunidade o reconheceu como um cristão maduro, e ele, como um cristão maduro, visita outros membros. Mas ele diz, isso é o que todo membro deveria fazer um pelo outro. Simples assim. E nós temos vários mandamentos na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala sobre aconselhar uns aos outros, suportar as cargas uns dos outros, confessar os vossos pecados uns pelos outros. Esse uns pelos outros está falando dos pastores? Não está. Quando alguém chora, chora por si mesmo. Numa igreja onde a comunidade não entende que ela tem responsabilidades e benefícios, cada um, quando chora, chora por si mesmo. Porque ninguém sustenta um ao outro. Quando alguém se alegra por si mesmo. Sem compartilhar essas emoções com a comunidade da igreja. Por isso que eu falei dos testemunhos. Como é bom a gente testemunhar. Porque a gente chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. Então, o testemunho é maravilhoso. Então, a gente vai aqui para as primeiras verdades. Mas perceba como que nós podemos, sem perceber, nos tornarmos individualistas. Há pessoas que chegam na igreja e falam, esse louvor não tá bom, essa escola dominical não tá boa, esse culto não tá bom, essa igreja não é para mim, tchau, tchau. Percebe a noção capitalista? Porque nada satisfez aquela pessoa. E esse não é o pensamento do crente. E a igreja pode até não estar boa nesse sentido, mas ela, como a mentalidade de família e servo, quando seu familiar está passando por uma dificuldade, né? Como no caso, por exemplo, do irmão Moraes, o irmão dele, né? Ele tem a opção? Meu irmão aí, né? Vamos seguir a vida aqui, vamos deixar isso aí para lá. O senhor tem essa opção? Não, não tem essa opção. Ele é família. Ele é família. A gente também é família. Será que a nossa família está num grau mais baixo que o grau do irmão Moraes? Não. Perceberam o que eu quero dizer? Nós precisamos entender essas questões. A fim de que nós possamos, então, continuar progredindo sobre o que é ser membro de uma igreja, entendendo essas nossas responsabilidades. A partir dessa introdução, nós vamos analisar aqui alguns argumentos em favor do que é uma igreja local e da membresia local. Tá? A igreja, então, indo na contramão de tudo isso que nós falamos aqui, ela é uma comunidade de seguidores, uma comunidade fundada por Cristo e uma comunidade que cresce junta. Portanto, a igreja, se ela é uma comunidade, ela só faz sentido se ela ser essa comunidade de seguidores que se reúnem em comunidades locais. Se ela é essa família, só faz sentido ser igreja se ela se reunir em comunidades locais. A gente não consegue reunir todos os salvos aqui em tesouro. Senão, né, o cristianismo tem bilhões de membros. Então é impossível. Como é que você manifesta a membresia na família de Deus? Através de igrejas locais. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: quais fundamentos bíblicos nós encontramos nas Escrituras para sustentar a perspectiva de que existem igrejas locais? Qual é? Nós vamos aprender, então, 5 verdades sobre a importância da igreja local no Novo Testamento. E a primeira verdade sobre igrejas locais é essa: o Novo Testamento pressupõe que elas existem. O Novo Testamento pressupõe que existem igrejas locais. E aí eu vou pedir para você abrir sua Bíblia agora. Atos 2, a partir do versículo 41. Quero que você leia. Faça uma leitura. Meu Deus. A gente tem até que horas? 9h30? Hã? Então vamos lá, vamos acelerar. Só a introdução foi meia hora, mas tá bom. Seguimos. Eu quero que você leia e tente perceber um padrão. Se você encontra um padrão. 2, a partir do versículo 41, você pode ler 41, perceba, 41, 42 e 44. Veja se você encontra um padrão, pensando na ideia de igreja local. Vê se você encontra um padrão. Vê se você encontra uma sequência e tente opinar sobre isso. Sobre igreja local. Vê se você consegue perceber aí uma sequência. Conseguiu ou não? Eu não parei daí também, que eles aceitaram a palavra, batizaram, depois no 46. 44.
que todos que creram, estavam juntos e tinham muita comunhão. Mas se for lá no parece que vai falar que diariamente perseveravam unânimes no templo. Mas a senhora consegue perceber um padrão? Um padrão de como entra na igreja local? Deu para perceber ou não? Quando ele começa, né, que ele aceita a palavra, ele vai... Aceitar a palavra, ok? Então, a primeira coisa para você ser membro de uma igreja local é o que então? Aceitar a palavra, ser salvo. É a palavra do evangelho, é o Cristo morto e ressuscitado, né? Salvação e fé. Né? Não tem como você fazer parte de uma igreja local se você não for crente. Até quando a gente fala assim, ah, mas tem descrente. Tem, mas eles fingem que são crentes, correto? Primeira coisa, tem mais alguma coisa que acrescentar isso aí? No decorrer do texto? Que leva a pessoa para a igreja local? Hã? Opa! Se batizaram, foram batizados. Percebe a sequência? Você é salvo. O que você faz depois que você é salvo? Você aceita Cristo? Você batiza? Porque o batismo é o reconhecimento público de que você foi salvo. O batismo é o símbolo da purificação que aconteceu no seu coração. Você batiza, você está falando, Jesus me transformou. Eu fui purificado dos meus pecados porque ele morreu por mim. Todo mundo está ciente aqui? Isso que o batismo diz. Público. O que acontece depois para alguém se tornar membro de uma igreja local? 41, 42 e você pode ver o 44. Perseveravam na doutrina. Mas mais do que isso, ó. 41 ainda. Dá para ir no 41 ainda. Salvação, batismo. Perseverança, comunhão. Pronto, e acrescentavam. Rapaz, é bom demais. Professor é bom demais, viu? Eu gosto. Não é? Acrescentavam. O que você faz depois que você é batizado? Você é colocado lá, ué. Você acrescenta a igreja. Cadê cristão vivendo sozinho, isolado? Cristão nômade, né? Não tem cristão nômade aí. O cristão, ele é salvo, batizado e acrescentado aí. E aí o texto que a senhora citou, 46 e o 44. Todos os que creram estavam, o quê? Separados. O texto está dizendo aí, ó, porque cristão tem que viver separado mesmo. Ah, estavam juntos, estavam juntos. Já risca esse texto aí para você mostrar na evangelização aí, ó. Ah, eu não gosto de igreja, então você não gosta de Jesus. Porque Jesus ama a igreja. Agora, se você não ama, aí você não gosta de Jesus. Percebe o padrão aqui? A sequência? Como é que... Percebe, está falando de uma igreja local, tá? Não está falando só da comunhão dos santos, algo metafísico, invisível. Está falando de um ajuntamento de crentes locais ali, 3.000 pessoas. Primeiro você é o quê para entrar numa igreja local? Você é salvo. Salvação, aceitar, ter fé. Segundo, você tem que se batizar. O que mais? Ser acrescentado. Você vai se tornar membro daquele lugar, daquela. E aí tá. Quando você é recebido aqui na frente, o pastor vai te perguntar, ó, você tem os direitos, você aceita não sei o quê, ser exortado pelo conselho dessa igreja, suas responsabilidades. Aí depois o pastor pergunta para a igreja, vocês prometem cuidar, zelar pela vida espiritual? Privilégios? Lembrar assim, entende? Porque assim, é muita coisa ali naquele momento que às vezes a gente deixa de cumprir. Agora, assim, a opção minha é talvez não vir para um certo motivo, né? Pensar, hoje eu vou, todo dia pode ser que tenha algum dia que eu não precise e eu não posso ir para algum motivo. Mas ir, né? É essa que é a grande questão. A senhora descreveu. Oh, é bom demais, né? Aí, tá vendo que tem que vir para a escola dominical? É maravilhoso, isso mesmo, irmã, isso mesmo. Tito, capítulo 2, diz que, e engraçado que fala também para as mulheres, tá? Esse texto é sobre as mulheres. Inclusive, o termo lá é presbítera, presbiterói, com referência às mulheres, né? Porque presbiterói, em grego, é ancião. Então, as mais velhas, né? Que ela está falando é o presbiterói lá. Cuida das mais novas. Lá é o discipulado de mulheres. Atos 2, a partir do versículo 3. Aí, ó.
Responsável. Mas crente é nômade, né? Vive sozinho, né? Mas é. Não, né? É. Mas o que a senhora descreveu, a que a senhora está falando, irmã Ieda, é uma toda regra tem exceção. Toda regra. O que ela descreveu é uma exceção. Por exemplo, nós pecarmos deve ser uma exceção. E a gente vai lá e pede perdão. Mas não pode ser uma regra na nossa vida, a gente viver pecando, entendeu? Agora, se você falta 1, 2, 3, 4, 5 e vem um dia, isso é exceção? Entendeu? Então, pronto. Vamos seguir. Tem muita coisa aqui ainda, ó. Mais uma vez, vou citar esse Jonathan Leman, essa é a cara desse cidadão aí, teólogo batista, Jonathan Leman. Ele diz assim, ó, ser cristão é pertencer à igreja. Ninguém é salvo e depois sai perambulando sozinho, pensando na possibilidade de se juntar a uma igreja. Isso é porque você percebeu no texto. Você é salvo, batizado e integrado. Salvo, batizado e integrado. É o que ele está querendo dizer aqui. Você não sai perambulando, vai achar uma igreja. Não. As pessoas se arrependem e em seguida são batizadas na comunhão da igreja. Olhar para Cristo como Senhor significa estar unido ao povo de Deus. É automático. É isso que ele quer argumentar com relação a Atos 2. É automático. É automático. É como ser adotado, de imediato você se verá sentado em uma mesa de jantar com irmãos e irmãs. É automático. Então, é como se você quiser evangelizar para uma pessoa que está distante porque acha que membresia não é importante, anote esses textos, tá? Se você quiser também o Word aqui, eu te mando o Word, tá bom? Fique tranquilos. Segundo ponto, tem que deixar para a semana que vem, tem mais uns 5 aí, ó. Mais uns 4. O Novo Testamento foi escrito sob a suposição de que os cristãos são membros de igreja local. O Novo Testamento pressupõe que existem igrejas locais. Aqui ele está dizendo que o Novo Testamento foi escrito sob a suposição de que igrejas locais existiam. Vocês vão entender melhor com o texto que eu vou citar aqui, ó. Colossenses capítulo 4, versículo 16, pode abrir. Reuniões públicas. Lê aí. Quem pode ler? Se você acha, já dá um berro aí na leitura aí. 4, 16. Achou? Pode ler em voz alta. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque sendo também lida na igreja, os laodicenses e a dos de Laodiceia, lede aí igualmente perante vós. Eu quero que vocês me falem o que vocês entenderam desse versículo. Explique para mim, por favor, o que vocês entenderam. Melina, a senhora está muito quietinha. O que vocês entendem? Lê o quê? Perante todos, a palavra, né? Qual palavra? Qual epístola? Essa carta. Essa carta Paulo, né? Que a carta seja lida perante eles ali, providenciar também para que ela seja lida lá em Laodiceia. E os de Laodiceia, lê igualmente também perante todos. Por quê? Não sei se é nessa época, né? Não sei se é nessa época. Na verdade, não todas as igrejas. As igrejas da Ásia, onde hoje é a atual Turquia. É porque Éfeso ficava perto da cidade, é por isso. É uma tríade de cidades que tinham igrejas, por isso. Como que era lida uma carta, então? Segundo esse versículo. Percebe que o que o tema quer explicar pra gente? Exato. Ou seja, o Novo Testamento foi escrito sob a suposição de que os cristãos são membros de igrejas locais. Por quê? Porque a carta, ela era lida em comunidade em voz alta pelo presbítero. Então, essa carta, quem recebeu ela primeiro, os seus destinatários, ouviram ela. E ouviram como? Paulo mandou um WhatsApp para cada um, né?
Não. Foi lida pelos presbíteros na igreja. Por quê? Porque o Novo Testamento pressupõe que igrejas locais existiam, que cristãos faziam parte de igrejas locais. Percebe? Então, continuando. Ó. Membresia na igreja é um requisito bíblico para o crente. O texto está mostrando aí para a gente. E o texto está mostrando para a gente? Que o Novo Testamento entende como natural existirem comunidades de crentes em cada cidade. Né? McDenver diz o seguinte. Quando uma... Nossa, estou citando só teólogo batista aqui, eu tenho que citar o teólogo presbiteriano, meu Deus do céu. Quando uma pessoa se torna cristã, ela não se junta apenas a uma igreja local, porque é um bom hábito para crescer em maturidade espiritual. Não se junta a uma igreja local para isso. Ela se junta a uma igreja local porque é a expressão do que Cristo fez dele, um membro do corpo de Cristo. Então, faz parte de quem nós somos em Cristo. Se nós somos salvos em Cristo, já era, no sentido assim, ó, você já está, você já pertence, entende o que eu quero dizer? Então, estar em comunidade é uma expressão do que Cristo fez de você, membro de uma família. É inevitável, aquele que argumenta que é inevitável. Terceiro, ser membro de uma igreja local é essencial para o amadurecimento cristão. 1 Coríntios 12. Capítulo 12. Pode ser a partir do versículo 15. Quero que vocês entendam comigo esse texto, tá? Isso, a partir do versículo 15. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 15. Disseram bem, porque nós somos corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se ouviram disseram, porque não sou corpo, nem por isso deixa de ser. Até aí, rapidinho. O que ele tá querendo dizer? Vocês entenderam até aqui? Deu para entender? O que ele está querendo dizer? Que a igreja é o quê? Que a igreja então, cabeça, nós somos membros. Mesmo se eu falar que não sou, no momento assim, eu aceitei, eu tenho que estar ali. Porque, mesmo se eu disser que não, eu tenho que esse compromisso. Você fez esse compromisso. Paulo está falando aí sobre o desenvolvimento dos dons espirituais nesse texto. E ele está usando a analogia do corpo humano, né? Ele está usando a analogia do corpo humano. Então ele está argumentando o seguinte, que assim como o corpo humano tem diferentes membros, e esses diferentes membros são usados para se beneficiarem entre si, assim também a igreja. A igreja é composta de diferentes pessoas que, com seus dons diferentes uns dos outros, se ajuntam com o corpo para auxílio mútuo. Então, cada um tem um dom diferente, né? Então, isso é possível se auxiliar quando você faz parte da igreja invisível? Não é, por quê? Porque tem irmãos lá na China agora, e tem irmãos no Brasil. O máximo que eu consigo é enviar uma ajuda financeira para eles. Mas como é que eu vou ouvi-lo, sustentá-lo, me alegrar com ele? Isso é possível na igreja local, né? Então, a palavra corpo é uma analogia para a igreja local aqui. Para a igreja local, né? A igreja local tem pessoas com dons diferentes, à semelhança de um corpo que é mas constituído de partes diferentes, que se auxiliam mutuamente, né? E esses estão intrinsecamente entrelaçados. O que Paulo está enfatizando? Que essa diversidade da igreja ela é intencional. É o que Deus quer isso. Deus quer gente diferente mesmo, com dons diferentes. Ele quer, né? E isso é essencial para a saúde da igreja, porque daí nenhuma necessidade da igreja deixará de ser suprida, porque as pessoas terão dons diferentes para suprir as necessidades diferentes da igreja. Paulo vai argumentar aqui que pastor não precisa de honra, por exemplo. Ele fala assim, aqueles que têm honra, vocês não têm que honrar, eles já têm honra em si mesmos. Por exemplo, os pastores. Né? Você não precisa chamar... dificilmente os pastores não são chamados para almoçar, jantar, dificilmente eles não são convidados para aniversários dos membros da igreja, eles já têm honra. Paulo vai argumentar aqui que você tem que que os membros da igreja têm que reconhecer a honra daqueles que são considerados com dons inferiores.
Por exemplo, geralmente ninguém convida outros membros que não sejam pastor para ir no aniversário da igreja, para tomar um café em casa. E Paulo está falando, vocês têm que dar honra para os membros que não têm honra. Para que tudo fique balanceado na igreja. Isso é possível numa igreja que não seja local? Não. Então, a igreja é essencial. A igreja local é essencial para o amadurecimento cristão. Para a gente ir caminhando para o final. Ah, meu Deus, eu passei um, desculpem. Aqui, ó. Ser membro de uma igreja local é a prova de que nós amamos a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Né? Quem pode... Não, tá aqui, ó. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículos 19 a 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Se você fala que ama a Deus e odeia o seu irmão, eu e você somos mentirosos. Pois aquele que não ama seu irmão, a que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Essa também é uma carta. Cartas eram lidas onde? Na igreja. Então imagine essa carta sendo lida na igreja que o pessoal estava se odiando. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ó, a carta está sendo lida aqui, ó. Meus irmãos, então, ó, tem muita briga aqui, né? Vamos lá, então. O pessoal está se matando aí, ó. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Ele está tratando de igreja local. O que ele está argumentando? A prova de que você ama a Deus é que você ama a igreja. A prova de que você ama a Deus é que você ama a igreja. Você ama a igreja. Importante. Importante. Então não existe, meus irmãos, essa dicotomia. Pode ter certeza, tá? Se alguém diz que escolheu não vir à igreja, mas tem uma boa relação com Deus, é mentira. Mentira. É mentira. Se a pessoa é desigrejada, provavelmente ela está numa vida espiritual complicada. Tá? Complicada. Porque não amar a igreja é um sinal de que você não ama a Deus. Você não ama a Deus. Então, odiar, quando ele fala sobre ódio, pode ser qualquer forma de desamor. Qualquer forma de desamor. Né? Jesus disse lá no comentando o 5º mandamento, em Mateus 5, 21 ao 26, né? Que a ira contra o próximo, quem se ira contra o próximo injustamente, é culpado e é condenado com a mesma condenação para quem mata alguém. Esse é o que não é o 5º mandamento. Então Jesus está dizendo assim, só de você odiar injustamente seu irmão, você já é condenado com a morte. Você deve ser condenado com a morte. Entende? Bom, vamos ficar rapidinho. Esse é o último. Meu Deus, eu estou esquecendo de passar o trem aqui, né? Perdão. Ser membro de uma igreja local é essencial para obedecer Jesus. Isso aqui é o mais importante de todos, talvez. Ó, deixar frequentemente de se reunir em uma comunidade é sim sintoma de uma espiritualidade cambaleante. Inclusive eu preguei sobre Hebreus capítulo 10, 25, né? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. E o costume que o autor aos Hebreus está mencionando é um costume ruim, é um hábito ruim, porque os irmãos estavam se desanimando com a esperança da volta de Jesus. Então deixar de congregar é um hábito de quem está com uma espiritualidade cambaleante. Só que a partir da perspectiva de alguém que deixa de congregar, você, ao deixar de congregar, deixa a impossibilidade de obedecer outros mandamentos de quem deve estar na igreja. Por exemplo, não somente a membresia, congregar é um mandamento direto da Escritura, como também muitos outros mandamentos não poderiam ser obedecidos sem que alguém fosse um membro ativo da igreja. Por exemplo, não deixamos de congregar. Como é que você obedece, pastor, se você não é membro ativo de uma igreja? Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos guias, porque eles oram
e velam por vós. Como é que você obedece os pastores sendo que você não é membro ativo de uma igreja local? Como é que você participa? 1 Coríntios 10, 17. Lá, a participação da ceia é comunitária. Como é que você participa da ceia se você não é membro de uma igreja local? Adoração corporativa, né? Cantai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai entre vós. Se você não é membro de uma igreja local, como é que você adora a Deus? Conclusão. O autor em que eu me baseei esse estudo, o livro dele, ele conclui dizendo o seguinte. Tá. Vamos falar sobre essa verdade. Aprendemos que o Novo Testamento pressupõe igrejas locais. O Novo Testamento foi escrito sobre a suposição de que os cristãos são membros de igrejas locais. Em 1 Coríntios, ser membro de uma igreja local é essencial para o amadurecimento cristão. Ser membro de uma igreja local é a prova de que amamos a Deus. Ser membro de uma igreja local é essencial para obedecer Jesus. E então o autor diz assim, ó, o Jeffrey Johnson. Ser membro de uma igreja não é apenas ter seu nome na lista de membros. Envolve compromisso sério e responsabilidade. É mais do que uma escolha casual. É estar disposto a se comprometer, cuidar e amar uns aos outros. Na igreja, todos têm um papel importante. E isso significa não apenas receber, mas também contribuir, amar e orar pelo corpo de Cristo. Ser membro é estar envolvido ativamente na vida da comunidade, compartilhando tanto os momentos bons quanto os desafios. E a partir de tudo isso que a gente estudou, vou deixar como para vocês fazerem em casa, mas vocês precisam trazer hoje. Por quê? Porque na semana que vem a gente vai fazer um exercício. Eu queria terminar hoje, porque na semana que vem a gente vai fazer um. Eu risquei aqui porque eu não queria imprimir outro, tá? Eu imprimi errado. Na semana que vem, nós vamos fazer um exercício prático. Bem mais prático do que vocês estão achando que é. Então eu quero que vocês venham, tá? Por favor, não faltem. É para trazer hoje, na verdade. Porque na semana que... Bom, pode ser terça, né? Quem vir na terça, mas eu recomendo que vocês façam hoje. O que é isso? Seguinte. Pense aí no cristão mais saudável. Hipoteticamente, o cristão mais saudável. Um cristão saudável. O que você vai fazer? Você vai colocar a vida dele na igreja aí, do que um cristão saudável fazia. Então, na primeira coluna, você vai colocar quais atividades. Por exemplo, você pode usar sua lógica aí, tá? No domingo, atividade tal, tal. Aí na segunda coluna, você vai colocar a frequência com que essas atividades acontecem. Vamos, por exemplo, aqui, ó. Tem o exemplo embaixo aí, tem o exemplo. Atividade. Liste todas as atividades que um cristão saudável deveria participar semanalmente. Pode acrescentar o que não tiver, que é o que eu tinha escrito aí, mas era só para mim. Por exemplo, na seção frequência. Dependendo da atividade, você pode colocar, por exemplo, todos os domingos. Essa atividade de domingo, por exemplo, escola bíblica. Um cristão saudável vai na escola bíblica uma vez por semana. Então, ó, na coluna frequência, escola dominical é uma vez por semana. Não é? Frequência. Você pode descrever. Escola bíblica dominical é um ambiente onde não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você pode escrever, ok? Do ponto de vista de um cristão saudável. Você imagina um cristão totalmente saudável, né? Entendeu a ideia aí? Deu para entender? Deu para entender, irmão Moraes? Deu? Deu para entender tudo certinho? Ah, isso aí você tira 15 minutos, você já terminou. Isso aí você nem... E aí, a gente vai pode compartilhar isso na terça-feira. Pode ser? E aí, no domingo, nós vamos ter uma atividade 100% prática. Ok? Vamos orar? Quem pode orar por nós? Irmão Melina, você está muito quietinha. Ore por nós. Nos despedindo, nos dando um bom almoço, uma boa tarde. Amém. Amém.